E a gente vai falar hoje um tema bem importante. Quem vai apresentar para vocês é o Tiago Menezes. Hoje é a nossa REMEN, que é a reunião mensal de segurança. Ela vai explicar um pouco. E, no final, tem um testezinho. Então, quem não está aqui presencial, passa lá na sala do SSMA, quando estiver aqui na garagem, para a gente repassar para vocês o teste que a gente faz no final. Tá? Fiquem à vontade aí com o Tiago. Bom dia, gente. Bom dia. Assim, o tema principal hoje da nossa REMEN é violações, né? Nada mais como alguém, não o Tiago, a pessoa Tiago, mas alguém do setor de monitoramento que está ali todos os dias ali, né? Tratando com vocês sobre violações, entendendo melhor, criando, articulando possibilidades que a gente consiga evitar novas violações, alguns pontos estratégicos e mais ofensores que a gente, do índice de onde ocorrem as violações. Então, vamos lá. O dicionário violação significa descumprimento, não aplicação ou aplicação incorreta da norma da lei, obrigação, procedimento para os outros de toda a infração contra os limites pré-estabelecidos. Os limites pré-estabelecidos, existem as violações, que ela já está dentro da regra de cada transportadora, né? Cada transportadora tem os seus parâmetros, e assim, além das transportadoras ter os seus parâmetros, ainda tem as particularidades de cada cliente. Como vocês mesmos sabem, hoje a gente tem algumas particularidades que é da Raizen, principalmente voltado à jornada, a gente vai falar disso no decorrer aqui da REMEN, e alguns outros clientes que a gente trata de acordo com a lei do motorista. Hoje é o cenário atual da LVA. Então, muitas vezes são escolhas inconscientes, agir com pressa, cortar etapas, ignorar, um EPI não pedir apoio, outras vezes ocorre processo de confiança ou rotina automatizada. Toda violação representa um risco evitável e o comportamento do motorista é decisivo para a prevenção. Aí, inclusive, aqui já tem até o sinal, né? Para que todos vocês aí já tenham um treinamento do sistema alert. Então, uma ferramenta importante para que se evite violações é a autoavaliação de segurança, avaliar, analisar e agir. Então, isso é muito importante no dia a dia do motorista. A gente aí vem falando também, quando algum motorista tem uma violação, a gente manda lá, todos vocês agora, quem já teve a violação, infelizmente, né, recebe o comunicado, e dentro desse comunicado a gente aproveita já para passar essa mensagem de segurança, reforçando as nossas práticas, ok? Pode passar. Vamos falar de alguns exemplos de violações, e aí depois eu vou falar das violações mais ofensoras atuais da transportadora. Então, uso o celular ao volante, a gente já sabe que é um dos 5 hábitos de direção, que é uma regra de ouro da empresa. De forma alguma, de maneira, o motorista pode fazer uso de celular ao volante, até porque motor ligado, celular desligado. É um dos 5 hábitos de direção. Interstício semanal, interstício diário, onde a gente entra para falar de limites operacionais, jornada de trabalho do motorista. Frenagem brusca, ultrapassagens indevidas ou perigosas, uso incorreto ou ausência de EPIs obrigatórios, excesso de velocidade em pista molhada e seca, e não utilização do cinto de segurança. Então, aqui são alguns exemplos das principais violações. A gente sabe que tem muitas e outras violações, né? Mas que até aproveitando que a gente está no momento, que algumas regiões, principalmente no Nordeste, que está no clima de chuva, né? Entre junho, julho e agosto, esses 3 meses, a gente tem um índice, nosso índice de violação de pista molhada, ele aumenta por causa desse motivo. Então, por isso que a gente vem enfatizando nas mensagens de segurança, e vem fazendo esse trabalho, solicitando aí o motorista tenha mais atenção na pista molhada, enfim. Ok? Pode passar, Gease. Impactos diretos das violações. Quando o procedimento é ignorado, colocamos em risco vidas, geramos prejuízos financeiros e afetamos a confiança dos nossos clientes. Acidentes aumentam contratos importantes, podem ser perdidos. A imagem da empresa é comprometida e os custos operacionais disparam. Sobre esse tema, a gente costuma até falar, geralmente, nas integrações de monitoramento, né? É onde a gente fala sobre, a gente tem um índice lá com os clientes, as transportadoras, os rankings. Então, assim, a gente precisa, primeiro, o objetivo é a segurança, ok? Então, o motorista ele precisa praticar essas regras que a gente ensina aqui,
motorista fica aqui praticamente 15 dias na sala de aula, fazendo esses treinamentos, e assim, e posterior a isso, a gente mantém esse acompanhamento nos primeiros dias de trabalho do motorista, depois que ele é liberado pelo monitor, isso estou falando do motorista novato, e os mais antigos, mais do que ninguém já sabe como é o procedimento de segurança, né? O aumento de acidentes, incidentes operacionais, perdas de contratos, dano à imagem e à reputação da empresa, risco à vida e integridade física e perda de confiança. Entre esses tópicos, gente, assim, o mais importante é a vida de vocês, entenderam? Então, assim, é mais importante. A gente, mais uma vez eu volto a falar, né? Nas nossas integrações, eu sempre digo logo, a gente hoje vai falar é segurança. Todos os 15 dias de integração, a gente só fala de segurança. Segurança, segurança, segurança. Certo? Então, esse é o principal objetivo, é a vida dos motoristas. Sendo que aí existem as consequências. E as consequências são essas, né? O aumento de acidentes, perda de contratos, que não é nada bom para a transportadora e também não é nada bom para o motorista, porque aí a gente não consegue gerar mais empregos, enfim. Então, é importante que todos os motoristas, vocês que estão aí do outro lado também, reflitam sobre esses temas, esses tópicos, que é muito importante para não cometer violações. Pode passar. Não violar traz benefícios, óbvio. Quais os benefícios? Voltar para casa com sua família com segurança, contribuir para um trânsito mais seguro, participar do rodeio de caminhões raízes. Aí vem as consequências boas, né? Aqui as consequências boas, as consequências positivas. Ganho de premiações mensais da transportadora, reconhecimento do cliente e prevenir acidentes, que é o principal objetivo. Prevenir acidentes. E prevenir acidentes, você prevenindo acidentes, vem as consequências boas, como eu falei. Eu acredito que todos os motoristas aí, quem é zero violações, almeja participar de um rodeio, ganhar a premiação de outros clientes que também pagam essas premiações. A gente faz aí várias vezes ou outra, ano aí tá com vocês aí fazendo vídeos para mandar alguns programas de alguns clientes, ok? Vai lá, Jéssica, pode passar. Agora a gente vai assistir um vídeo, né? Um recadinho aí do pessoal da transportadora. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Henrique, trabalho na área de SSMA, aqui da transportadora Polivias. Hoje eu gostaria de falar rapidinho sobre um assunto muito importante, que é a gestão de violação. Com a gestão de violações, nós conseguimos atacar as tendências e trabalhar preventivamente para evitar acidente. Através da tratativa da pós-violações, colocamos em prática o plano disciplinar. Podemos ajustar o comportamento inadequado treinando, orientando e aplicando medidas para eliminar futuras violações, que possam se tornar possível incidente. O nosso maior objetivo é salvar vida e que nossos motoristas retornem para seus familiares, tornando assim o dia mais seguro nas operações. Agora eu gostaria de passar a vez para esses motoristas falarem um pouco sobre o tema. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo da Polivias Transporte. Fiz uma paradinha aqui rapidinha para deixar uma mensagem aí para vocês a respeito do REMEN deste mês, que é sobre gestão de violação. A gente sabe que no dia a dia algumas situações podem acontecer, como alguém sem cinto, uma manobra fora do procedimento, uma descarga apressada, né? E essas situações, elas são chamadas de violações. E que, se não forem tratadas e corrigidas, podem ocasionar acidentes graves. Então, fica a dica aí, pessoal. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Boa tarde. Passando aqui para deixar um recado importante para vocês. Não deixe passar. Cada atitude segura faz a diferença. E a gestão de violação começa com quem está no campo, no caminhão, no pátio, com você. Abraço, tchau, tchau. Pessoal, aqui é o Eric da transportadora Polivias. Parei aqui para dar um recado rápido para vocês. Se viu, falou. Se tem dúvida, pergunte. Estamos juntos na missão de fazer um transporte mais seguro. Abraço para vocês. Bom, é isso, né, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer um comentário sobre o vídeo. Bastante importante. Seguinte, primeiro ponto, né? Ele falou aí, esse último motorista, se viu, comenta. Então,
já é outra ferramenta bastante importante dentro assim, para toda a vida da pessoa, mas a comunicação é totalmente importante. Então, assim, a gente identifica o quê? O que é que eu quero falar com comunicação? Em relação a IQAs, né? Que é muito importante que vocês reportem as IQAs, faz parte de uma comunicação. A gente, às vezes, identifica algumas violações, e dentro dessas violações, a gente consegue identificando IQAs, que o motorista acabou que não reportou. Ou seja, omitiu a verdade. Então, por favor, gente, se passar por algum IQA, comuniquem que é bastante importante, porque aí a gente vai trabalhar, né, na base da pirâmide, e aí a gente vai conseguir criar, articular situações que possam evitar violações. E outro ponto, outra comunicação aí que eu vou fazer sobre o vídeo, gestão de violações. Quando ele falou de gestão de violações, essa responsabilidade ela fica muito para a transportadora. Então, o que é a gestão de violações? Somos o nosso time de segurança que precisa pensar, né, em algumas situações que a gente possa fazer com que evite essas violações. Exemplos. A gente está com índice, hoje, atualmente, de frenagens bruscas. E o que é que a gente vem fazendo? Vocês vão perceber aí no decorrer desses próximos dias que vocês vão receber alguns alertas. Não é uma cerca eletrônica, tá, gente? São alertas. Exemplos, tem algumas lombadas mais ofensoras que elas não estão bem sinalizadas. E essas lombadas, infelizmente, vêm gerando violações de frenagens bruscas. Então, a gente vai imputar ali, colocar ali, inserir aquela cerca eletrônica, um aviso, para dizer para o motorista que ali próximo tem uma lombada não sinalizada, para ele ter mais atenção. E aí a gente vai conseguindo evitar, né? Como também tem uma lombada aqui na BS-60, a próxima base de Suape, que ela é bastante ofensora. Infelizmente, vem gerando muita violação de frenagem brusca. Já vou, assim, já adiantando o assunto, vocês já vão prestando bastante atenção quando for carregar o veículo, que aquela lombada ali está gerando muita violação. A gente também já colocou ontem mesmo um pré-cerca ali, um aviso para evitar. Pode passar. Então, como evitar violações? Vamos lá, né? Aproveitar aqui também as informações da REMEN, misturado com as nossas criatividades aqui do nosso time de segurança, para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é o zero violação. Então, para controlar os limites diários, anotem o local adequado, os horários de sua jornada, considerando sempre uma margem de segurança. Ou seja, aqui está mais voltado a limites operacionais, para o motorista não exceder nenhum limite operacional. Direção contínua, direção diária, jornada total, né? Como vocês já sabem. Então, é bastante importante. E se ocorrer alguma situação durante a jornada, um acidente, uma obra que está gerando um trânsito que vai possivelmente exceder algum limite dessa jornada, então, por favor, gente, tente fazer a comunicação com o nosso time de segurança, de monitoramento, porque aí a gente consegue até se antecipar, comunicar para o cliente e etc. Planeje seu percurso, deixando uma margem de segurança para imprevisto na estrada. É como eu falei agora, né? Faz uma ligação aqui, né? E consolida as informações. Atenção com a velocidade compatível e analise. Deixa eu só acrescentar aqui nisso. Planeje seu percurso, deixando uma margem de segurança para imprevistos na estrada. A gente tem um programa chamado DSR, que significa Diálogo de Segurança da Rota. DSR é para ser feito todas as vezes que vocês forem para uma rota nova. É uma rota que eu nunca trafeguei por ela. Não sei chegar naquele cliente. É um cliente novo que surgiu e a gente não tem um rotograma. Então, antes de sair, entre em contato com os motoristas monitores, com o pessoal do SSMA, com o pessoal da operações, solicitando essa conversa que eles precisam passar para vocês. Quando a gente tem o nosso carro particular e vai para um lugar que a gente nunca foi, a gente se sente mais seguro quando conhece alguém que já passou por lá. Você vai olhar lá no Google, no Waze, no seu carro, né, particular, mas se alguém já foi por aquela rota, Sadraque, então eu fico mais seguro. Não, vai por ali, aqui está mais perigoso, surgiu ali um buraco naquele local, não passa por aquele local. Então, o motorista monitor está qualificado, ele faz esses estudos dessas rotas para passar para vocês antes de irem lá pela primeira vez. Então, o DSR é o diálogo
de segurança da rota. Todos precisam passar por essa orientação quando for para uma rota nova. E aí vai evitar violações também, né, que é o tema principal aí da reunião. Corretamente. Então, assim, inclusive, quando o motorista ele vai fazer a consulta do rotograma, o que é que o motorista pode fazer? Às vezes, alguns motoristas falam com a gente, ó, cara, é muita informação, como é que a gente vai gravar tudo da rota? Então, a gente sugere o quê? Ó, faz a consulta do rotograma, do ponto de inicial até a próxima parada. Então, consulta só aquele trecho. Então, isso não vai acabar, não vai gerar muita informação para o motorista ter que gravar. Então, na próxima parada, ele consulta novamente até a próxima parada, e assim sucessivamente, e depois ele vai fazer novamente essa rota e outros momentos, e acaba que consegue já gravar, sem contar que a gente tem a ferramenta de tecnologia, né, que está aqui para ajudar vocês. São as cercas eletrônicas, o buzzer, que com 75 quilômetros ele consegue alertar o motorista. Então, assim, é um equipamento que está aqui que está imputado nos caminhões para ajudar vocês. Então, infelizmente, a gente ainda vem identificando alguns motoristas conduzindo a 78, 79. A gente também já está preparando um material, um trabalho para trabalhar em cima desses mais ofensores, que está próximo a exceder a violação, tudo no intuito do zero acidente, tá? E ainda a gente escuta alguns motoristas falando, né, não vou olhar para esse rotograma. Para que eu vou olhar para esse rotograma? A gente já facilitou a vida, né? Todo mundo que sai precisa cobrar o seu rotograma. Você é a barreira para sair e não se expor a riscos ou a acidentes, e nem muito menos a violações. Agora você tem no seu equipamento, um celular, todos os rotogramas cadastrados. Não tem o que você vai, DSR. Procura, antes de sair, o motorista monitor, SSMA ou operações. Tá? Mas acreditem, acontecem eventos, acidentes, danos materiais, graças a Deus não foi coisa de muito grave, mas poderia acontecer também, porque não se consultou o rotograma. Erra na entrada, né, passa por local onde não deve, aí quebra os pés da carreta. Aí estoura um pneu. Chega num local onde a rua é muito estreita e o caminhão não era para passar por ali. Não é o local adequado. Porque você não consultou o rotograma, você vai consultar o Waze. O Waze vai lhe dar rotas mais rápidas para você chegar no carro pequeno. Não é num caminhão desse porte. Ele não registra lá, porque a gente já fez a nossa avaliação de risco anterior para que você passe com segurança naquele local com o tamanho do caminhão que você está dirigindo. Acreditem nisso, tá? Porque acontecem os acidentes. Aconteceu com a gente há pouco. Isso. Então, assim, como a Ana falou, o Waze é uma ferramenta, né? A tecnologia para traçar uma rota para o motorista evitar trânsito, etc. Mas aí ele não tem lá uma opção de caminhão de grande porte. São os equipamentos que vocês trabalham. Então, de fato, precisa seguir o rotograma. E a gente temos 3 monitores aqui na LVA que o motorista pode ligar a hora que quiser para tirar as dúvidas. Tá? Então, assim, considere-se que o Waze de vocês é o monitor. Então, liga para o monitor, tira todas as dúvidas antes de seguir a viagem. E já diz, né? Na dúvida, não faça. Se não for seguro, não faça. Então, atenção com as velocidades compatíveis em análise do cenário para evitar frenagem brusca. Foi o que eu falei, né? Antecipando já as informações. Sempre analisar o cenário, gente. Você está numa via que está vendo que tem alguns buracos, você não tem o conhecimento daquela via, então é velocidade compatível, reduz a velocidade. Com certeza vai ter um buraco ali que vai gerar uma frenagem brusca. Então, é uma IKEA? É uma IKEA, mas sendo que por quê? O motorista poderia ter evitado, né? Se ele tivesse conduzindo o veículo na velocidade compatível. Tiago, deixa eu perguntar aqui a Sadraque. Você sabe qual é a diferença da velocidade permitida ou a velocidade compatível que ele falou aí? Velocidade compatível é uma velocidade que você mesmo determina para aquela via sobre as condições da via, né? Se eu estou numa via que está tendo obra, então eu reduzo um pouquinho porque eu não sei o que é que vai ter lá na frente. Por exemplo, agora eu fiz Bahia, no caso Mar de Deus, Juazeiro. Aí tem uma parte da BR lá que está em obras. E eu não estava, fazia tempo que eu tinha passado lá. Então, você reduz bem, assim, tem parte que não tem acostamento. Então, e a pista está muito estreita, eles estão fazendo o acostamento, o degrau é muito alto.
Então você tem risco de tombamento ali sério. Então você reduz, assim, porque os caminhões tiram muito fino, aí a velocidade compatível com a via, a velocidade que você determina é a velocidade de segurança. Você determina para evitar o acidente, né? É isso aí, palmas para ele, gente. Muito bom. É isso aí. Então, assim, sempre realizando sua autoavaliação de segurança e outra ferramenta também do sistema alerta, que é esperando o inesperado, né? Então, tudo engloba o procedimento, o processo que o motorista precisa colocar em prática para que evite violações. Então, se o motorista faz o uso das ferramentas do sistema alerta, muito pouco provável que ocorra violações. Então, tem a percepção de risco e concentre-se na atividade que está realizando. Aqui ele está mais voltado aqui também a percepção de risco e também aquela questão, né, da desconcentração cognitiva, está pensando em alguma outra coisa fora daquele ambiente ali do trabalho, né, na via. Então, sempre que acontecer isso, gente, procure se concentrar novamente, retornar ali aquele ambiente dentro da cabine ali, porque vocês precisam usar a mente para estar preparado ali para qualquer situação inesperada, né? Utilize as ferramentas do sistema alerta, a gente já está falando sobre isso, e assim, não é porque vocês têm o treinamento do sistema alerta que vocês já sabem de tudo. Sempre a gente precisa estar consultando, relembrando algumas informações. Então, vocês têm o pessoal do SSNA, tem Ana, principalmente Ana, né? Que está mais nesse foco da segurança. Então, está com dúvidas, precisa de algum material que queira ler, reforçar o que vocês aprenderam no passado, a gente acaba esquecendo de alguns detalhes. Então, tem Ana aí, tem o pessoal de segurança que vocês podem estar consultando, tá bom? A gente tem monitores e, assim, bom também a gente usar. Eu, particularmente, uso quando tem dúvida. Às vezes está muito ocupado e tal, ele me dá informação, sem dúvida, mas eu uso muito o motorista padrinho, meu padrinho, eu uso muito ele, e também a questão se você tem um motorista mais antigo na empresa, e aí muitas vezes acontece isso com a gente, que ele sai antes, carrega antes que você e faz o percurso, você tem dúvida naquele percurso ali, estou no horário tal, se eu sair daqui, será que dá para chegar num posto tal, para não estourar minha jornada, não estourar a pausa do descanso? Aí você liga pro cara. Você pode ligar para ele. Tem que ter humildade de pegar e ligar para ele. Você não sabe, você pega e liga. Eu Sim. mesmo sou um cara que eu gosto muito da informação. Eu ligo mesmo, eu não sei não, isso aqui e tal, eu pergunto. Você é um dos caras que sabe disso. Então, isso aí me ajuda muito. A questão de você usar motorista padrão, se tem um motorista mais antigo aqui na empresa, bem antigo, que sabe a rota, liga pro cara, tu saiu aqui na frente, tu acha que eu chego até onde e tal, não sei o que. Eu uso muito isso aí. Isso aí funciona muito. E não, com certeza, Sadraque. É muito interessante você levantar esse tema, porque já aconteceu situações e a gente tratou com alguns dos motoristas em relação a qual foi a base de comunicação, de informação que ele resgatou para executar aquela rota. Não que não é proibido, não estou dizendo que é proibido, mas assim, o ideal, de fato, são os monitores. Porque os monitores é a pessoa que faz a avaliação de risco da rota, faz a avaliação de risco de ponto de parada, faz a avaliação de risco de cruzamento de pista. Então, assim, ele prepara toda a análise do trajeto, do fluxo, para que a gente elabore um rotograma. E sempre que for conversar com o motorista padrinho ou o monitor, sempre esteja com o rotograma em mãos, para que essa dúvida ela seja bastante esclarecida, entendeu? E que não gere dúvida. E, mais uma vez, se não for seguro, não faça. Tá com dúvida, estou com dúvida que ali na frente mais eu vou ter que pegar a BR XY. Então, para o veículo no local seguro, no posto, liga novamente, entendeu? Agora, não tenta fazer o fluxo da rota no achismo, porque vai não vai, a gente está recebendo aí alguns alertas da gerenciadora de risco de alguns motoristas que faz a rota de uma forma que não está no rotograma, entendeu? Então é interessante essa comunicação mais assertiva com a pessoa adequada, vamos dizer assim. Não que os motoristas mais antigos não conheçam a rota. Óbvio que conheça a rota, mas assim, o compartilhamento do entendimento técnico vai partir dos monitores, ok? Vamos lá, Jazzy.
Dicas práticas de segurança. Pratique os 5 hábitos de direção, né? A gente todo mundo aqui já conhece, obviamente, Ana coloca todo mundo para falar, né? Praticamente em todos os IDSS, nas remens. Então, manter a distância de segmento, né? Praticar velocidade compatível, usar o cinto de segurança, motor ligado, celular desligado, e não dirija sob fadiga. Sobre fadiga, eu vou até levantar fazer um comentário. Qual o comentário? Eu costumo também dizer aqui nos treinamentos de monitoramento que não dirigir sob fadiga, assim, a gestão de fadiga não é algo punitivo, é preventivo. Mas que ele pode ser considerado punitivo por uma situação. Por acaso o motorista se negue à intervenção e omita alguma informação no ato da intervenção. Ou seja, a gente tem um procedimento que, após a intervenção de fadiga, o analista ele acompanha 15 minutos no ao vivo na imagem. Então, suponhamos que o motorista ele informe para a psicóloga da Medinet, né, que é a nossa torre de controle de fadiga, que ele está apto para seguir, não está com sono, está bem, não fez uso de medicamentos, como todos vocês já sabem como é que é o fluxograma. Então, aí o motorista vai dizer que está apto para seguir viagem, e daqui a 2 minutos o motorista está lá, cochilando novamente no veículo. Então, aí a gente já pode considerar isso como uma omissão, né? Então, assim, você teve toda a ferramenta, a oportunidade de descansar ali, ó, não tenho condições, então a gente prefere que o motorista, assim, é essencial isso aí, fale a verdade, comunique sempre a verdade, porque aí a gente consegue evitar o acidente. Esse é o objetivo, tá? E só complementando isso aí que ele falou sobre fadiga, a gente tem uma ferramenta, tem um programa chamado Sigo Bem. Muitos entraram depois desse programa. E a gente ainda vai passar sobre esse programa nos próximos meses, né? O que é isso? Sigo bem, já está dizendo, só sigo se estiver bem. Então, quando a gente fala de acompanhamento de fadiga, que a gente já viu em outras remendes ou DSS, a fadiga ela não é só o cansaço, não é só você dormir. Estou com sono, por isso que eu estou com fadiga. Não é. A fadiga dá vários sinais antes que realmente você apague lá enquanto você está dirigindo. Você pode estar com a reação de algum medicamento que você tomou. Então, eu estou tonto, estava bem ontem, fui dormir bem, acordei com febre, tonto, aí vou ali, eita, tem um remédio aí? Aí o amigo vai lá e dá um remédio. Alguém já tomou remédio aqui indicado? Já, né? Todos, eu acho que já tomou. Vai lá, não vai para o médico, não se consulta como deveria. Tilenol. Mas vocês são diferenciados. São motoristas treinados, inteligentes, e sabem que se tiver na direção com efeito de algum remédio que você, por acaso, tomou, sem ser prescrito pelo seu médico, você vai morrer ou vai matar alguém. E o seu caminhão, ele é grande demais para você estar dirigindo com ele, carregado às vezes, 120, né, mil de produtos, 60 cada litro. 62 mil litros de combustível. Isso. E aí vai, se arrisca, mesmo sabendo que, como ele falou, né, se omite. Você que tem a sua percepção, a barreira para não acontecer o acidente, quem é? Somos nós. Eu que decido se eu vou tomar a minha decisão correta, ou eu vou dar um jeitinho, ou eu vou esconder, ou não vou ser claro com a outra pessoa, porque eu quero chegar, porque vai ter a festa de 15 anos de não sei quem, porque vai ter uma festa meu irmão, da minha mãe, e eu preciso chegar. E aí as pessoas não chegam. E a gente vai ver aqui que teve acidentes aí com fatalidades, infelizmente, que poderia ter sido evitado pelo outro, não pelo motorista, nesse caso que a gente vai aparecer aqui. Mas o outro não está mais aqui. E aí? Né? Quando é material, a gente substitui uma porta, um para-choque, e a vida, a gente consegue? Então, fadiga, gente, é um conjunto de coisas que a gente tem que ter muita atenção com relação a isso e agradecer todos os dias por essa tecnologia que tem no carro. Não se parou, a pessoa parou, está te dando atenção, perguntando se você está bem, e você não está, confirma que não está. Para no local seguro. A gente está aqui acompanhando também. Quando ela liga para você, está todo mundo aqui já a postos, como aquele na Fórmula 1. Pit stop. Parou, cara. Então, e aí? Será que ele está bem? Será que ele não está? Se não está, a gente manda outro lá para seguir, se for algo urgente, senão vai ficar para outro dia. Até porque também, Ana, não é porque existe uma torre de controle de fadiga que
a verdade vem a partir deles. Então, assim, se tem um time de gestão aqui na transportadora, a gente também faz a gestão, quem está fazendo a gestão. Então, assim, o motorista, ele vem dizendo que o motorista vem subindo muito evento de gravíssimo, de fadiga, vamos também analisar aqui, a gente vai olhar, analisar, para saber se está de acordo, entendeu? Então, assim, quando tem todo um time em conjunto, realizando essa inspeção, fica bem melhor da gente entender. Então, também tem aquele ponto, né, que a gente consegue conversar melhor com o motorista. Tem alguns motoristas que, pelo fato de não conhecer alguém da torre de controle, às vezes acaba se omitindo. Mas esse não é o conselho. O conselho é falar sempre a verdade, e aí a gente consegue evitar qualquer tipo de acidente. E antes mesmo disso, entre em contato com a sua supervisão. Todo mundo está aberto para ouvir. Estou com problema muito sério, não estou conseguindo sair. Preciso conversar com alguém. Não é desonra para ninguém. Né? A gente já teve situações em que o motorista me procurou lá na sala. A gente conversou. Eu escutei, não sou psicóloga. Mas só de ter alguém ouvindo a outra pessoa já alivia o seu problema. E a gente vai tentar fazer da melhor forma, em conjunto com a equipe LVA, uma forma de que você vá para o trânsito bem. Eu acredito que vocês já tenham presenciado aqui algumas situações em que a gente tratou dessa forma e vai continuar tratando. O que mais importa é a vida de vocês que estão aí no trânsito, de vocês que estão aí, né, na live participando, que vai estar daqui a pouco lá no trânsito também. Tá? É isso. Vamos lá, Jazzy. Segue. Vamos assistir aqui mais um outro vídeo aqui da transportadora FS. Fala, galera, estamos aqui para trazer um assunto bem rapidinho, mas muito importante. Sabe aquele momento que quase acontece um acidente, mas por muita sorte não acontece? Você já passou por uma situação parecida, gente? Sim, eu me distraí com um terceiro e quase colidi o veículo na frente. E trouxe o repórter para que não acontecesse com outras pessoas também. Isso é importante. Reconhecer um erro não nos torna fraco. Pelo contrário, é a atitude de quem se importa com a própria vida e a vida de outras pessoas. Reportar um quase acidente pode evitar que ele se repita com alguém ou até mesmo com você. Afinal, os desvios também fazem parte da evolução de um herói. Vamos juntos para mais essa missão? Então é isso, né? Aí ele fala de que é comportamental. Então, como eu falei, se vocês reportam todas as IQAs, tanto comportamental e como também de terceiros, a gente consegue medir, né? Entender onde é que está um certo problema. E talvez, assim, por uma falha, às vezes o motorista está fazendo a condução do veículo de forma insegura, às vezes é algum problema que ele não está conseguindo manusear de forma correta o caminhão. Então, tudo isso a gente traz para dentro de casa, chama os monitores também, para que eles entendam o que é que está acontecendo, né, de acordo com as últimas IQAs reportadas por vocês, e a gente consiga trabalhar e evitar acidentes, ok? Vamos lá. Mate, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. E aí, gente, é chocante, né? Esse vídeo, a gente vê aí que depois que acontece, não tem como mais fazer como eles fizeram ali, né? Vamos parar. Eita, para, não faz isso, me dá um... Não tem, como a gente participou aqui também do Sentinela, né? Foi o programa lá da Ipiranga. O Sentinela ficava ligado e te avisando, ó, vai dar errado, não vai por aí. A gente tem alguém para fazer isso? Esse alguém é você mesmo.
sabe. Quando você faz a autoavaliação de segurança, eu vou correr para esse trecho. Esse trecho aqui, ali, era uma saída, né? Estava passando reto, o outro saindo de uma rua lá paralela. A gente está de 5 horas, quando eu vim para cá, eu venho de 5h para chegar aqui no horário para começar. Está tudo escuro. Aí tem paralelas, tem sinais, tem entradas em vias. Quando o sinal está verde, eu vou me confiar que eu vou passar de 5 horas da manhã e não vem outro lá desavisado, mesmo estando verde para mim. Eu não confio. Então, eu vou devagar, olhando se vem alguém ainda ou não. Porque as pessoas acham que esse horário não vai ter ninguém na rua. Né? 2 horas da manhã, vai ter ninguém na rua. Eu já me envolvi num acidente porque eu não fiz a minha avaliação por isso. 5 horas da manhã, 5h30, eu fui levar meu filho para a escola, entrei numa rua que não entra carro. Eu fui sempre naquele lugar. Certo? Meses fazendo a mesma coisa. Ia lá, pegava o rapaz que a gente levava, fazia a volta no carro, não olhava para o outro lado da via, que tinha uma via transversal lá. Um belo dia, fui fazer a volta, não olhei, ocorreu a pequena colisão, mas ocorreu, por quê? Falta de atenção minha. A gente acha que sabe tudo, que não vai acontecer nunca, porque nunca aconteceu, e não é assim. As ferramentas do Sistema Alerta existem para a gente trabalhar na prevenção e zerar os acidentes. Pois sempre. é. Tá? E aí, para a gente, assim, até brincando um pouco aqui com a situação, a única forma, eu acho que teria de ocorrer isso aí, que só se você conseguisse parar o espaço no tempo, né? Então, se fosse na velocidade na luz, aí para ir na Einstein, né? Aí conseguiria parar o tempo para voltar e conseguir evitar isso aí. Então, não vai conseguir. Então, de fato, gente, pelo amor de Deus, vai pegar alguma via que tem um cruzamento, etc., parar o veículo, analisar. Já está dizendo ali, ó, avaliar, analisar e agir. Essa é a ferramenta. Não sabe quem está no outro daí. Se até alguém da nossa família. Vai saber, tem tanta gente na família, né? Então, a gente precisa estar atento sempre, um foco no que a gente está fazendo, tá, gente? Pronto, Yazi?